Amados, quando o pastor Sidney me convidou, no meu coração veio uma palavra muito clara. E é sobre esta palavra que eu quero nessa noite falar aos irmãos. Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, do capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, no verso 1. Eu quero nessa noite, junto com os irmãos, uma mensagem para a igreja, para você que nos visita também. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, o apóstolo Pedro diz assim: Amados, estou lendo NVI, tá? Esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disto, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos corrige. Obrigado pela Tua palavra que nos traz consolo
nos traz esperança. Obrigado pela Tua palavra que nos mantém firmes enquanto aqui andamos. Obrigado pela Tua palavra que nos traz promessas maravilhosas quando deixarmos este lugar. E nós nessa noite pedimos, Espírito Santo, mais uma vez que a Tua palavra venha trazer tudo isto ao nosso coração, para que a nossa esperança e a nossa alegria estejam completas em Ti. Nós Te louvamos porque é a Tua palavra que nos traz o que precisamos para caminharmos e para andarmos este lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, trazer a Tua palavra para que nós possamos entendê-la, compreendê-la, aplicá-la no nosso dia a dia. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. A segunda vinda do Senhor e as suas implicações. O apóstolo Pedro, ele coloca aqui o comportamento do ímpio antes da volta de Jesus. Ele fala do porquê Jesus ainda não voltou. Ele fala de como se dará a volta de Jesus. Ele fala aqui o que acontece depois da volta de Jesus. E ele também fala o comportamento do cristão antes da volta de Jesus. Eu vou repetir. O comportamento do ímpio antes da volta de Jesus. Como é que é esse comportamento? Ele faz um relato. Ele também explica por que Jesus não voltou ainda. Os porquês. Ele também fala de como se dará a volta de Jesus. Ele também fala dos acontecimentos depois da volta de Jesus. Mas ele também fala do comportamento meu e seu enquanto Jesus não volta. Quando nós lemos a primeira parte sobre o comportamento do ímpio antes da volta de Jesus, o apóstolo Pedro coloca que esse comportamento é de escárnio, de zombaria e de descrença. O maior escárnio que possa ser dado é quando você não acredita e não professa a fé em Jesus. Porque você entende a loucura da mensagem da cruz e como é loucura alguém negá-la. Cristo, sendo perfeito, Ele entregou a sua vida e morreu para que os nossos pecados, a ira de Deus fosse apaziguada e os nossos pecados fossem perdoados. Como você não aceitar este grande amor? Como não se render a tamanha graça? Inclusive, este é o pecado sem perdão, que é o pecado contra a voz do Espírito Santo, que nos tenta transmitir através da palavra o arrependimento, a nova vida em Cristo. O argumento que Pedro coloca, que os ímpios usam, é desde o princípio, os nossos pais e desde o princípio, tudo é como sempre foi. Nada diferente está acontecendo que mostre que Jesus vai voltar. Essa é uma forma sutil, embora não sólida, de argumentar. Ela é capaz de impressionar a mente fraca, especialmente o coração do ímpio. E Pedro, ele quer lembrar-nos de uma coisa muito interessante, que assim como Deus, ele tentou reconstruir toda a raça humana através do dilúvio, o fará também na sua segunda vinda. Um exemplo de que Jesus vai voltar, vai encerrar toda a história, e tudo vai ter um fim, é o dilúvio. Porque foi exatamente o que Deus fez. Deus, ele destruiu tudo o que havia criado da raça humana e reconstruiu. Pedro, ele quer lembrar que isto é um exemplo para mim e para você, de que Jesus vai voltar, e não mais pela água. Porque é interessante pensar que hoje tem submarino, né? Mas do fogo é difícil escapar. É por isso que Deus, ele vai dizer que, por isso que Pedro vai colocar que a terra será transformada, será destruída pelo fogo. O fogo, ele lembra purificação também. Ele lembra uma transformação. Aquela lenha que queima, ela se transforma. Mas nós sabemos, e o apóstolo Pedro, ele coloca que o ímpio também deturpa e interpreta mal a palavra de Deus.
No versículo 16, ele vai dar o exemplo de como as pessoas deturpam as palavras de Paulo. Elas estão deturpando as demais escrituras. Mas para que mesmo? Para a sua própria destruição. Para a sua própria destruição. Por falta de esperança, eles não entendem os propósitos e os tempos de Deus. E Pedro ele vai falar exatamente isto. Por que Jesus ainda não voltou? Pedro quer lembrar que o propósito da volta de Jesus, ela é o propósito de encerrar a história e de levar os seus, a sua igreja, por quem ele morreu, para a eternidade com ele. E se ele não fez ainda isto, Pedro diz, olha, é para que vocês que estão escutando isto se arrependam e creiam nele. Se você está aqui, eu estou aqui nessa noite. E se você está aqui nessa noite e ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem que diz exatamente isto. Jesus voltará. Haverá um juízo de Deus sobre toda a criação. E só há uma forma de escapar desse juízo. É tendo Jesus. E Pedro diz, olha, se Jesus ainda não voltou, é para que vocês se arrependam. Porque a sua longanimidade, a sua misericórdia. Por que Jesus não voltou ainda? Pedro ele vai dizer, em primeiro lugar, que o tempo para Deus é diferente do que para nós. É interessante no grego que tem duas palavras, o cronos e o kairos. O cronos é o tempo nosso de cronômetro. O kairos é o tempo de Deus, um tempo perfeito. Eu sei que é um assunto que demora bastante para explicar, mas a temporalidade ela é diferente, por isso que quando Jesus está naquela cruz e aquele homem está do lado dele, aquele ladrão está do lado dele, ele pode dizer para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Irmãos, no momento que nós, como filhos de Deus, como cristãos, como crentes em Cristo, deixarmos essa existência, nós partimos para a existência e o tempo de Deus. O tempo de Deus é um presente contínuo, não há passagem, tudo é. O passado, o presente e o futuro é algo que a nossa mente constrói. É por isso que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, quem é que está com ele? Moisés e Elias. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Perdão. Nós sabemos do Einstein, quando ele fala do tempo e espaço, que são relativos ao observador, ele fala de viagem no tempo. 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz, o tempo e o espaço seriam diferentes considerados para a nossa realidade. O que é maravilhoso de pensar é que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, ele faz uma viagem no tempo. Quando eu e você deixamos essa existência pela morte, nós fazemos uma viagem no tempo, nós vamos para o tempo de Deus. Sabe o que nos espera depois da morte? Não é dormir, não é um meio céu, é a eternidade com Cristo. É por isso que Paulo ele pode dizer, olha, para mim viver é bom, mas morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. A Bíblia fala em Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Por quê? Porque a temporalidade de Deus é diferente. Eu sei que Paulo ele vai falar em Coríntios que primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam, mas isso é uma questão pedagógica para explicar que aqueles que morreram em Cristo nos precedem na eternidade. Quando eu e você deixamos esse tempo, nós vamos para o último grande dia, o dia do Senhor. Sabe que é uma loucura pensar isso para a nossa mente. Mas quando nós deixamos esse momento aqui, nós vamos para o último grande dia, o dia do Senhor, por quê? Porque nós vamos para o tempo de Deus. É por isso que nos consola que aqueles que estão em Cristo, eles não morrem. Jesus disse isso. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Deus tem um tempo diferente para todas as coisas. Nós vamos ver que a Bíblia ela tem vários momentos que ela cita isso.
Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, desde o princípio para a salvação. Textos como Efésios, Tessalonicenses. Deus tem um propósito para tudo. Quando ele fez a criação do início, Jardim do Éden, ele fez ter o propósito através do dilúvio, e ele tem um propósito também quando ele voltará e destruirá todas as coisas através do fogo. E ele tem um propósito do porquê que isso ainda não aconteceu, que é a longanimidade e para que você se arrependa. Como se dará essa volta? No verso 10 e verso 13, o apóstolo Pedro explica como se dará essa volta. Ele diz que é uma volta repentina. Como o ladrão da noite. Sabe o que precisa acontecer para Jesus voltar? Nada. Sabe desde quando? Desde o primeiro século. A volta de Jesus é iminente. Nós não esperamos. Nós não esperamos em nenhum momento qualquer outra coisa acontecer senão a volta de Jesus. A volta de Jesus é o encerramento de toda a história. Ela é o ápice de tudo. É o fim de tudo. É interessante também quando a gente fala de temporalidade, pensando um pouquinho em Apocalipse. Você já viu o Apocalipse? A Bíblia diz que em espírito ele viu. Sabe por que João viu o dia do Senhor e viu tudo que viu e descreveu? Porque ele estava lá. Como isso? Como isso? Isso é um mistério. João estava vendo aquilo. João não estava tendo uma revelação simplesmente da mente dele. João estava lá. E ele viu tudo o que aconteceu, o fim da história, a volta de Jesus. Ele viu a Nova Jerusalém. Por que ele pôde ver isso? Porque ele estava no tempo de Deus. No tempo de Deus tudo já se encerrou. O apóstolo Pedro, no versículo 13, ele coloca o que acontece depois da volta de Cristo. Um juízo, o fim da história, uma recriação através da nova terra e nova terra e do novo céu. E ele ainda fala que nesse novo céu e nessa nova terra, versículo 13, onde habita a justiça. Se ele fala do comportamento do ímpio, ele também fala aqui do nosso comportamento do cristão. Versículo 11 e versículo 18, nós vamos ver que Pedro ele coloca e pede que a gente cultive várias coisas. Viva de forma santa e piedosa, versículo 11. Ele fala no versículo 12 que, enquanto esperamos a volta do Senhor, devemos apressar a sua vinda. O que é de forma santa e piedosa? É buscando viver o comportamento que Deus nos deu através da sua palavra. Quais comportamentos? Comportamentos como o que a Bíblia diz. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que tinha um comportamento agressivo, que não o tenha mais. Coisas práticas. Piedoso é alguém que não vive para si, vive para o outro. Piedoso é alguém que coloca em primeiro lugar o amor de Deus e vive esse amor de Deus para com os outros. Ele fala de forma santa, de forma em que a palavra de Deus venha agir através de nós, venha agir em nós a santidade, a santificação, que é exatamente quem o exemplo máximo, Cristo. Ele vai falar sobre a expectativa do cumprimento da sua promessa no versículo 3. Quantos de nós aqui para todo dia para pensar na volta de Jesus? Tem a expectativa de estar na eternidade com Deus? Um dos graves problemas de Israel, não sei se os irmãos percebem, foi amar o deserto. E reclamar porque deixou o Egito da escravidão para trás. Quanta gente reclama, né, que deixou de fazer certas coisas porque saiu do mundo. Como se o mundo fosse alguma coisa boa. Quantas pessoas têm essa saudade ou lembram do Egito? Você acha que algum escravidão é bom? Nós temos que ter a expectativa da sua promessa, a expectativa de que nós estamos aqui em peregrinação para uma eternidade, para um novo céu e para uma nova terra, para uma reconstrução.
Ele vai falar no versículo 14 que a gente seja encontrado em paz, imaculados, inculpáveis. Só há uma forma de você e eu nos encontrarmos inculpáveis diante de Deus. É através da obra de Jesus. Jesus, ele não apenas entregou a sua vida, ele fez isto com amor. O sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos e sentir a presença do Espírito Santo. Nós hoje podemos sentir a presença do Espírito Santo em todo momento. É isso que Jesus fez por nós. Se você pegar o texto dos Hebreus, você vai ver que no Antigo Testamento as pessoas não tinham muita esperança. Mas agora nós temos a certeza de que se nós morrermos aqui, nós estaremos no tempo de Deus e com Cristo, no novo céu e na nova terra. Como isto não pode nos alegrar? Nós não estamos aqui construindo algo para ficarmos aqui. Nós estamos aqui construindo tudo para a eternidade. É por isso que a Bíblia nos ensina, inclusive, fazermos isto, juntarmos tesouros, não onde podemos perder os tesouros, mas juntarmos tesouros lá, para lá. E sabe o que é isso? É uma vida piedosa, é uma vida de santificação, é uma vida investindo em outras vidas. Porque nosso tesouro, ele não está aqui. Se o nosso coração está neste mundo, no nosso trabalho, em tudo que a gente tem aqui, no nosso carro, na nossa casa, nós temos um problema, porque o nosso coração não deve estar aqui. O nosso coração deve estar lá, na promessa. E aquele que prometeu, quando nós cremos, nós podemos crer em sua promessa, porque foi o próprio Cristo que nos prometeu. A paz com Deus só é possível por meio de Jesus. É por isso que se você nessa noite está aqui e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, é necessário que você o tenha. Porque senão você não tem paz. Você não está em paz com Deus. Você tem um inimigo. O Senhor de toda a criação é teu inimigo. A Bíblia diz que o que está preparado para aqueles que não estão em Cristo é a ira e o juízo de Deus. Não há um juízo maior, não há uma ira maior. E a ira é justa. Se você não tem Jesus, você é inimigo de Deus. E essa é uma palavra de advertência para você nessa noite. Render o teu coração, abrir teu coração para que Jesus venha ser Senhor e Salvador da sua vida. Nós temos paz com a nossa própria consciência. Quem lê 1 João é maravilhoso saber disto, que nós temos paz, estamos em Cristo para orarmos, pedirmos o que nós precisamos e segundo a sua vontade Ele nos dá. A paz com os homens. Por isso que não dá para entender cristão que vive de briga com todo mundo. Não dá. Não dá. A paz com os homens. Nós temos que ter paz com os homens. A Bíblia diz que nós temos que estar em paz, imaculados e inculpáveis. Temos uma vida de piedade. Nós temos que também, enquanto caminhamos aqui, no versículo 15, Pedro diz, olha, tenha em mente a paciência de Deus. Tem coisa que ainda não aconteceu porque não está no tempo de Deus. Ele também pede no versículo 16 e 17 que a gente permaneça firme na palavra de Deus e em suas promessas. Tem gente que acha que toda igreja prega a palavra. Não é verdade. Ler a Bíblia, isso é possível. Até o diabo lê a Bíblia e distorce, é o que ele fez com Jesus. Não é só ler a Bíblia e falar qualquer outra coisa. Nós temos que olhar aqui o texto, como estamos fazendo aqui, seguindo o que o texto está dizendo. Por isso que a gente pede que você acompanhe. Não é toda igreja que prega a palavra, não, irmãos. Não basta você ler, você tem que ensinar o quê? A Bíblia. A loucura que nós estamos vivendo hoje é que tudo é de Deus, o que não é verdade. O maior engodo satânico é este. É que as pessoas pensam que só porque estão em algum lugar, tá bom. Eu tenho uma religião, eu tenho uma igreja, tá bom. Não. Você tem que estar no lugar onde interpreta, onde aplica e explica a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele deixa claro isso.
quando ele diz, olha, tem coisas que as pessoas interpretam de forma errada, mas é para a própria destruição. E ele acrescenta lá nos primeiros versículos, quando ele diz aqueles que zombam, eles zombam e seguem suas próprias paixões, seus próprios desejos. O que a gente vê hoje? Um culto à personalidade, um culto ao próprio nome da igreja. Antes de nós identificarmos como igreja, precisamos identificar com Jesus. Eu não tenho problema com camiseta da Igreja Batista, mas eu prefiro uma camiseta com a Igreja Batista, alguma coisa aqui, e Jesus aparecendo mais. Você entende onde eu quero chegar? Nós precisamos vestir a camiseta da igreja, sim, mas nós precisamos, acima de tudo, olhar para Jesus. O apóstolo Pedro, ele acrescenta que nós, enquanto caminhamos aqui, nós precisamos fazer o que no versículo 18? Crescer na graça, na dependência de Deus. Sabe o que é crescer na graça? Quantas vezes nós agradecemos pela água que bebemos, pela roupa que temos, pelo alimento? Quantas vezes nós agradecemos pelas coisas simples? Poder tomar um banho quente, poder dormir numa cama. Sabe por que eu digo isto? Crescer no conhecimento da graça é você saber que tudo isto é graça. Tudo isto é Deus que está nos dando. Não, o teu trabalho, o teu dinheiro, tudo é graça de Deus. Sabe por quê? Porque não tem sentido. Eu pergunto assim, eu fico pensando, qual que é a esperança do ímpio? É ter uma casa boa, ter um trabalho bom, é se aposentar talvez, e aí? E o que? O que mais? Mais nada. A nossa esperança, ela é a eternidade. Enquanto estamos aqui, nós podemos agradecer, porque tudo é a graça de Deus. O teu trabalho, se você tributar isso à graça de Deus, nós temos que crescer nesse entendimento. Nós temos que crescer nessa compreensão de que a graça de Deus é que nos dá tudo. O favor não merecido, nós não merecemos nada, Ele nos deu. A Bíblia ensina isso dizendo que não fomos nós que amamos a Deus, a Jesus. Ele nos amou primeiro. Para demonstrar exatamente o quê? Que é um favor não merecido. É por isso que é uma loucura as pessoas que não... As pessoas que não têm Jesus. Porque não faz sentido. Perdão. De vez em quando coça, né? O bom é que assim a gente sabe que tem garganta ainda. É quase um coral, né? Só tem que ensaiar antes. Aí, ó. Obrigado, meu irmão, por me deixar sozinho, né? E a Bíblia também diz: crescer no conhecimento. Por isso é importante o estudo da palavra. Por isso é importante estar junto com um grupo que ensina a palavra de Deus, como Pedro diz aqui. Pessoas que não centralizam a palavra de Deus ao culto à personalidade de alguém, de um líder, mas pessoas que centralizam a palavra de Deus no próprio Cristo. Todos nós aqui somos passageiros, o pastor Sidney, eu, todos. Mas nós, quando colocamos a sua fé, a sua esperança, a sua confiança não está no pastor, a sua confiança, a sua fé está em quem? Na palavra. É assim que tem que ser. Crescer na graça e no conhecimento. E ele encerra com um momento de adoração. A ele seja glória para sempre. A ele seja glória para sempre. Quando nós olhamos para esse texto, do jeito que nós olhamos, então, se você olhar lá no capítulo 3, você vai ver então essa sequência. Pedro, ele pede que a gente venha olhar para as palavras que foram proferidas pelos santos profetas, pelos apóstolos que nos ensinaram a mensagem. Ele vai falar então sobre o propósito da destruição,
de todas as coisas. Se alguém acha que isso não vai acontecer, o juízo de Deus, ele usa o dilúvio como exemplo. Ele fala da temporalidade de Deus, que é diferente, por isso que não veio. Ele também fala que Jesus não voltou ainda por causa da sua longanimidade, crendo que as pessoas venham se converter. E ele também fala que o dia do Senhor, versículo 10, será como o ladrão da noite. Quando ninguém espera, quando todo mundo imagina que está tudo normal, como diz nos dias de Noé, quando se casava e dava-se em casamento, assim será a volta do Senhor. Você entende? Ninguém sabe. É por isso que nós temos que estar com expectativa, com esperança e com alegria em nosso coração. Esperando essa volta, almejando essa volta. E quando ele fala de apressando essa volta, ele tem o intuito de mostrar exatamente isso. Nós precisamos criar essa expectativa, esse desejo, para que esse novo céu onde habita a justiça venha. E ele vai falar que também tem pessoas que distorcem essa palavra, e ele pede que a gente então coloque a nossa confiança, a nossa vida na sua graça e no seu conhecimento. E ele encerra com uma adoração. E agora eu quero fazer rapidamente 3 aplicações bem rápidas. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós vemos, a você que é descrente, a você que acha que isto aqui é apenas mais uma palavra, mais um livro. Nós temos estudos hoje que demonstram que o dilúvio de fato aconteceu. Estudos científicos que demonstram isso. Nós sabemos que tudo que está na palavra de Deus se cumpre. Isso também se cumprirá. A loucura é que se você olhar para a palavra e não acreditar nesta palavra como sendo palavra de Deus, você vai para o inferno. Lugar de tormento, o lugar onde eternamente, onde não há tempo, você estará afastado para sempre de Deus. E não há maior e pior inferno do que alguém que está afastado de Deus para sempre. Quando nós olhamos para esta palavra, talvez você e muitas outras pessoas zombem dela. É uma palavra de religioso, de igreja. Talvez você sempre pensou assim, mas eu quero que você olhe para os elementos que comprovem. Se o que já está escrito aqui aconteceu, muita coisa está acontecendo, e muita coisa vai acontecer, e isto que está aqui também vai acontecer. Haverá um juízo, uma destruição de tudo. E só há uma forma de se salvar: Cristo Jesus. Se você confessar os teus pecados e crer nele com o coração, e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e crer no teu coração, você será salvo. Esta é a promessa de Deus. Para muitos pensam e acham que isto é apenas uma ladainha religiosa. Não é assim. Talvez no final da minha vida, quando eu tiver idade, eu vou para a igreja. Todas as religiões levam a Deus. Que não é verdade. Aquele cântico que foi cantado aqui, amanhã pode ser muito tarde. Afinal de contas, quem é que pode garantir que vai estar vivo daqui 1 hora, daqui meia hora? Esta palavra é uma palavra de advertência. Olha que Deus maravilhoso que ainda não retornou, porque quer que você se arrependa e se converta. Que você mude de vida, que seja transformado. Olha que Deus maravilhoso. O texto diz, Pedro diz, olha, ele ainda não retornou por causa disso, para que os seus eleitos o alcancem. Para que por aqueles que Jesus morreu, por todos aqueles que creem em sua obra, sejam salvos. Olha o plano maravilhoso de Deus. Agora eu quero também falar duas coisas com a igreja. Ao cristão, esse texto ele pede que a gente se santifique cada vez mais.
Como diz Hebreus, sem santificação, siga a paz, sem santificação ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? Comportamento, como a palavra de Deus ensina. Práticas, de como a palavra de Deus ensina. Praticar, agir no nosso dia a dia, com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Termos um momento de comunhão, de oração com Deus. Frequentarmos um lugar em que ensina a palavra de Deus de forma séria. Adorarmos ao Senhor. Sermos fiéis na prática da sua obra. Sermos fiéis naquilo que Deus nos chamou para fazer, que é, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? O próprio Pedro diz isso. Para que a gente venha testemunhar. Testemunhar do quê? Das suas grandezas. Tem pessoas que acham que só se sofreram muito no mundo e vieram para a igreja tem coisa para contar. Não é verdade. O mesmo pecado daquele que passou coisas terríveis no mundo e teve uma conversão, aquele mesmo pecado condena como aquele pecado daquele que, vamos assim dizer na nossa linguagem, poucos pecados tinha, né? O pecado condena. A natureza pecaminosa condena. Tem pessoas por aí achando que as boas obras vão poder salvar, achando que até nem peco tanto, não existe isto. A Bíblia em João, o apóstolo João, ele diz o seguinte na sua primeira carta: aquele que diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz Paulo aos Romanos. Não há um justo sequer. Todos pecaram, todos. E aí, nós precisamos nos santificar. É quando o Espírito Santo nos dá entendimento da palavra. É quando nós frequentamos, ouvimos, estudamos a palavra de Deus que muda o nosso comportamento, muda lá fora no nosso dia a dia. Por exemplo, me veio à mente agora Romanos também. Não retribua o mal com o mal. Não seja vingativo com aquela pessoa que te faz o mal lá fora no teu trabalho, nos teus estudos. Aí você se torna vingativo. Sabe o que é isso? Você não está cumprindo a palavra, você não está se santificando. Santificar-se é separar daquele comportamento da nossa velha natureza. O comportamento humano que dá aquela gana, aquela raiva de se vingar do outro, de fazer algo contra outra pessoa. Mas aí você lembra da palavra de Deus que diz o seguinte: não retribua o mal com o mal, mas o mal com o bem. E se eu pratico isso, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou me santificando, porque não é mais a minha vontade que prevalece, é a vontade da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo que age em mim. É sempre assim. Isto é santificação, é algo muito prático. É algo que tem que ser algo muito real. Eu vejo muita gente orando, orar na igreja é fácil. Ser cristão na igreja é fácil, é lá fora, é santificação. Então nós precisamos, lá fora, nos santificar. A santificação ela começa aqui, mas ela não termina aqui na igreja. Ela começa na igreja, mas ela não termina aqui na igreja. E o apóstolo Pedro, ele quer falar, olha, nós estamos aqui nessa expectativa da volta de Jesus. Nós sabemos do juízo, da justiça de Deus, mas enquanto nós estamos esperando, versículo 14, empenhem-se. Olha a palavra que ele usa. Tenham dedicação, tenham um empenho, façam um esforço. Para quê? Para que vocês tenham paz consigo mesmo, paz com Deus, que você já tem através de Cristo, paz com os outros. Para que vocês tenham uma vida imaculada, para que vocês tenham uma vida inculpável, uma vida piedosa, um comportamento de cristão. E por último também uma aplicação que nós fazemos aqui. Continue, irmãos, em mais um ano de aniversário, façam a obra de Deus com toda a dedicação. Preguem a verdade de Deus. Preguem que haverá um juízo. Falem da justiça. Falem da realidade do inferno. Falem da realidade do céu. Falem da realidade do amor de Deus e da sua longanimidade. Falem que há uma esperança para aqueles que estão perdidos nessa terra. Há uma esperança de um novo céu em que habita a justiça. Há essa promessa
Dediquem-se a transmitir essas verdades. Empenhem-se em fazer o seu melhor para a obra de Deus. Façam o seu melhor para a obra de Deus. Não venhamos fazer a obra de Deus de qualquer forma, mas que possamos fazer a obra de Deus com dedicação, com amor, pregando as verdades de Deus. Não é amaciando o ego, não é elogiando, não é bajulando o ímpio, não é bajulando o descrente, não é bajulando, não. É pregar a verdade, porque é só a verdade que salva. Bajulação não salva ninguém. Falar de coisas positivas, da mente positiva, falar que você... Não, isso não salva ninguém. É a palavra que salva. Por mais loucura que pareça para aquele que está se perdendo, a palavra de Deus é a única que pode salvar. As coisas não estão como gostaríamos, saiba que Deus está no controle, como diz em Coríntios o apóstolo Paulo, aos Coríntios. Deus o Senhor, Deus dá o crescimento. A obra é dele. E ele ainda pede que cada um, aquele que semeia, aquele que plante, aquele que colhe, que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Que cada um saiba o cuidado que deve ter na hora de fazer a obra de Deus. Devemos fazer com dedicação. Talvez nem tudo está como gostaríamos. É normal. Deus tem os seus propósitos, assim como tem um propósito para toda a sua criação. Então, amados, que nós possamos fazer isto. O apóstolo Pedro, ele nos mostra que cabe a nós crescermos na sua graça, no seu conhecimento, fazermos o melhor, pregarmos essas verdades e termos essa expectativa da sua volta, do seu retorno. Amém, amados?